Olá, turminha do sexto ano, tudo bem? Vamos então agora começar este módulo, né? Sistemas e integração, e nós vamos dividir ele então em duas partes, tá? Começamos abordando essa imagem, né, no qual aparece aqui um artista, né, de rua, fazendo aí a sua apresentação. E aí algumas perguntas que aparecem aqui do lado, né? A gente pode nos questionar a respeito de que o artista desta foto, né, está realizando aí então várias atividades ao mesmo tempo. Vocês conseguem identificar essas atividades porque ele está se equilibrando, ele está girando um negocinho na mão, tá? Ele está movendo os pés. Então, ele está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, lembrando que ele está numa uma altura consideravelmente, né? Ou, pensando nessas atividades feitas aí pelo artista, quais sistemas do corpo humano estão envolvidos em cada uma delas? Então, a gente tem sistema esquelético, sistema muscular, sistema nervoso, né? Então, assim, tem vários sistemas envolvidos aí, sistema circulatório, sistema respiratório e assim por diante, né? E a última perguntinha aqui, ó, né? Os sistemas do corpo humano funcionam em conjunto ou cada um atua de modo independente dos outros? Perguntas como essas, né, essas três aí que a gente comentou agora, nós vamos então descobrir e desvendar elas no decorrer então desse vídeo e do próximo. Bom, continuando o nosso material, né, nós temos esta página dupla que aparece no material de vocês, aonde vai apresentar então, né, a questão do organismo, né, relacionado aos sistemas. Então, ou seja, os sistemas relacionados ao organismo. Então, podemos observar que as pessoas, tá, que estão aqui na rua, né, ou nessa parte aqui de baixo, e os animais, importante, né, estão desempenhando diversas atividades. Vamos notar que cada indivíduo está evidenciando algum sistema do corpo. Então, é o seguinte: aqui nós temos uma mulher, então está mostrando o sistema cardiovascular, né? Nós temos aqui, ó, o sistema pulmonar e assim por diante. Os sistemas nos animais, daí incluindo nós, os seres humanos, são muito parecidos na sua forma e na sua função, mas eles podem apresentar especificidades, né? Ou seja, coisas particulares. Se a gente pensar numa ave, como essa que aparece aqui, tá? Eles vão ter lá no sistema digestório uma estrutura chamada moela. Essa estrutura ajuda então que a triturar os alimentos de forma mecânica. Então, e que não existe, né? Ou seja, estrutura que não existe nos mamíferos. A gente não tem isso. Isso é uma particularidade, né, das aves. É como se a gente falasse, é parte lá do sistema mecânico dela. Agora, quando a gente olha para os mamíferos, a gente tem vários grupos de mamíferos, mas se a gente olhar, por exemplo, os ruminantes, aí como exemplo, né, os bois, os búfalos, né, as vacas, eles vão ter o que no estômago deles? O estômago ele é dividido em câmaras, tá? O que não ocorre também com outros mamíferos, é uma particularidade dos ruminantes, tá? Nosso estômago ele não é dividido em câmaras, né? Mas no caso dos ruminantes, sim, ok? Então a gente tem estruturas que são parecidas, mas existem algumas coisas que dão as nossas especificidades, ok? Então vamos começar a falar aí sobre o sistema respiratório, tá? Sistema respiratório, então, ele conduz o ar até os pulmões, nos quais então acontecem as trocas gasosas. Mais para frente, lá no próximo ano, né, lá no oitavo, melhor dizendo, vocês vão estudar exclusivamente cada sisteminha desses. Vai começar no ano que vem, tá? No sétimo, melhor dizendo. No sétimo e no oitavo, vocês começam a estudar aí as particularidades de cada sistema e vocês vão entender que as trocas gasosas ocorrem aqui. Depois a gente tem o sistema digestório, né? O sistema digestório, então, ele tem a função, né, de digerir e absorver os nutrientes relacionados, então,
aos alimentos, né? Aí nós vamos ter aqui, então aqui é o sistema digestório. Sistema cardiovascular transporta substâncias por meio do sangue. Então, olha a importância do sangue, né? E o sangue vai circular aí por todo o nosso corpo, no caso dos seres humanos, né? Dentro dos vasos sanguíneos. O quarto sistema é o sistema, então, imunitário. Ele vai realizar a defesa, né, do organismo contra os agentes patógenos, né, os que causam doenças. Nós temos o sistema muscular aqui, realiza os movimentos do corpo. Nós temos o sistema tegumentar, que reveste e protege externamente o nosso corpo. Também reveste, né, algumas estruturas internas. Nós vamos ter o sistema endócrino, né? Sistema endócrino, ele vai responsável por produzir hormônios, né? Que são substâncias que coordenam e controlam aí diversas ações do corpo. O sistema esquelético, que é esse que aparece aqui no cantinho, sustenta, protege, dá forma, né, ao corpo e se relaciona então com a locomoção, com a postura, com o movimento. Nós temos o sistema nervoso, tá? Transforma as informações do ambiente externo e do meio interno em percepções sensoriais, em ações, né? Ou em ações em outros órgãos. Então, é um dos órgãos mais importantes aí do nosso corpo. Temos o sistema genital masculino, que produz células sexuais masculinas, né? No caso, os espermatozoides, e ele é responsável, então, pela reprodução. Aqui no meio a gente tem o sistema urinário, responsável pela produção da urina e eliminação aí de substâncias tóxicas do nosso corpo. E por último, o sistema genital feminino, né, que também produz células sexuais femininas, que são os óvulos, e também são responsáveis, aí também é responsável pela nossa reprodução. Então, neste primeiro momento, a gente vai dar uma olhada geral, né, nos sistemas que compõem o nosso corpo. E aí, no sétimo e no oitavo ano, a gente começa a estudar eles de forma mais pontual, ok? Outra coisa importante que a gente precisa ver é que o nosso corpo ele é formado por 4 tecidos, tá? Então, olha lá, nós temos esses 4. Tecido epitelial, que está aqui a descrição. Nós temos o tecido nervoso, daqui a pouco a gente vai ver ele. Na sequência, a gente vai ver o tecido conjuntivo e, por último, o tecido muscular. Então, com relação aos tecidos do corpo humano, né, no caso de um organismo que é pluricelular, ou seja, aquele indivíduo que tem muitas células, como é o caso dos animais, incluindo a gente, o corpo ele é formado por diferentes tipos de células. E cada tipo de célula, então, desempenha diferentes funções. Né? Desta forma, elas atuando em conjunto, essas células vão garantir a sobrevivência do nosso organismo. Então, olha que interessante, né? As células especializadas que atuam de forma coordenada e integrada, realizando aí determinadas funções, formam o que a gente chama de tecido. Então, eu posso dizer para vocês que o conjunto de células, né, vai formar um tecido. E aí, no nosso corpo, existem 4 tecidos, né, que os 4 principais. E a partir desses 4, a gente pode ter outros, né, ou seja, né, que vai uma categoria assim vai se subdividindo. Então, nós temos lá o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso, né? Então, vamos falar um pouquinho aqui deles, né? São os que aparecem aqui na foto, ó. Tecido epitelial, tecido nervoso, tecido conjuntivo e tecido muscular. Com relação a esse primeiro aqui, ó, nós temos essa descrição aqui, ó. Tecido epitelial é formado por células bem próximas umas das outras. Ele está presente na pele, é chamado de epiderme, na qual tem importante papel, né, na proteção do corpo, atuando como barreira contra agentes estranhos, atrito e radiação solar, além de impedir a perda excessiva de água. Esse tecido também reveste órgãos internos, como intestino, coração, estômago e pulmão. As glândulas são órgãos que produzem diferentes substâncias como suor, o leite, lágrimas, enzimas e hormônios, também são formados por este tecido. Então, olha a importância desse tecido. Protege o nosso corpo, é uma barreira física,
apresenta várias glândulas, né, que liberam seus produtos para fora e ainda pode revestir alguns órgãos internos, né? Vamos para então agora o tecido nervoso, né? O tecido nervoso é esse aqui, tá? Ó. O que ele traz para nós? Ele é caracterizado então por células especializadas chamadas de neurônios que se comunicam por meio de impulsos nervosos. Compõe o sistema nervoso, né? Um dos sistemas responsáveis aí pela coordenação das funções dos diferentes órgãos. Então, está falando da importância das células do sistema nervoso, que são os neurônios, tá? Na sequência, a gente entra num tecido, que é esse aqui, o tecido conjuntivo, que tem vários tecidos dentro dele. Mas, de uma maneira geral, o que seria o tecido conjuntivo? É formado por diferentes tecidos de células e uma grande variedade de substâncias no meio entre elas. Esse material intercelular é produzido pelas próprias células do tecido, né? Então, esse material dentro da célula, esse material entre as células, né? Há vários tipos de tecido conjuntivo e em cada um deles as células de um material intercelular assumem então aí funções específicas. O primeiro é o tecido então conjuntivo agora propriamente dito, tá? Que entre outros órgãos está presente na pele, sendo responsável por conferir a ela resistência e elasticidade. Daí nós temos o tecido adiposo, que é rico em células que armazenam gordura e pode servir de reserva energética, isolante térmico e proteção contra choques mecânicos. Nós temos o tecido ósseo, né, que está presente em ossos do esqueleto e do crânio. Tecido cartilaginoso é o próximo, então, né? Tecido ósseo e tecido cartilaginoso, que está presente na cartilagem das orelhas, nariz, traqueia, laringe, brônquios, articulações dos ossos e entre as vértebras. E por último, o tecido sanguíneo, que forma o sangue, o qual apresenta diferentes componentes, como glóbulos brancos, ou também chamados de leucócitos, glóbulos vermelhos, ou também chamados de hemácias, e as plaquetas, né? Além de uma parte líquida chamada de plasma. Então a gente percebe que esse tecido conjuntivo ele se subdivide em 5 tecidos. O tecido conjuntivo propriamente dito, 1. O tecido adiposo, 2. O tecido ósseo, 3. O tecido cartilaginoso, 4. E o tecido sanguíneo, 5. Né? Então, são as cinco subdivisões. E por último, a gente vem falar deste grupinho aqui, ó, tecido muscular, tá? Tecido muscular relaciona-se com a locomoção e outros movimentos do corpo por meio da contração e do relaxamento de suas células. Os tecidos musculares encontrados no corpo humano são o tecido muscular estriado cardíaco, aquele presente no coração, o tecido muscular estriado esquelético, aquele que está ligado aos ossos, e o tecido muscular não estriado, também conhecido como liso, que faz parte dos órgãos internos. Então, a gente tem aí a compreensão de que o nosso corpo é formado por quatro tecidos principais e dali pode se subdividir alguns. Lembrei agora, pessoal. Ainda no sexto ano, vocês vão estudar, sim, alguns sistemas, tá? Vocês vão estudar daqui a pouquinho o sistema esquelético, o sistema ósseo, né? Não vai ficar só para o sétimo e para o oitavo. Vocês começam a estudar a partir de agora também, tá? Bom, pessoal, o que eu queria falar com vocês era isso. E eu aguardo vocês, então, aí numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!